Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Podemos dividir o Evangelho desta sexta-feira em 3 partes. Na primeira, Jesus vai com fome a uma figueira, deseja frutos, porém só tem folhas. E Jesus entende que a figueira existe para produzir figos. E Jesus vai dizer que ninguém mais coma de teus frutos. Lá na frente ela se seca. Irmãos e irmãs, essa figueira representa o povo judeu que necessita produzir frutos. Aplicando a nós, a figueira é o símbolo da igreja, que por meio do exercício da palavra, da pregação do Evangelho, da Eucaristia, precisa alimentar a fome de muitos. Jesus, ele se sacia nos frutos da figueira, nos frutos da igreja. Porém, se não vivermos a nossa essência, o Senhor reconhece que iremos ficar secos, sem vida. A figura da figueira que se seca é a figura da pessoa que está se perdendo, se privando da graça. Então nós precisamos buscar em Jesus a plenitude da nossa vida, do exercício da fé. Irmãos e irmãs, na continuidade do Evangelho, Jesus ele vai até o templo e vai purificar o templo. Se faz do templo um comércio, e Jesus diz que ali é uma toca de ladrões, porque cada um quer tirar vantagem por si. O templo que Jesus deseja purificar nesta manhã é a sua vida, a sua casa, o seu coração. Nós não devemos fazer comércio com Deus. Nós somos templos vivos de Deus.
Aqui, o problema que Jesus coloca é que o dinheiro corrompe, destrói muitas vezes o plano de Deus. Então, nós não podemos nos perder por valores mundanos. Vamos pedir que Jesus continue purificando a igreja, suscitando entre nós homens e mulheres santos, para que o templo seja sempre purificado. E Jesus diz: a minha casa é casa de oração. Vamos fazer da nossa própria casa um lugar de oração, de encontro com Deus. Vamos nos esforçar para termos na nossa paróquia também uma casa de homens e mulheres que rezam. Essa é a segunda parte do Evangelho. E no final Jesus diz que tudo o que pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Nos ensina a pedir com fé. Jesus está nos ensinando que a nossa palavra tem força, tem poder. Vamos usar bem as nossas palavras, sobretudo para bendizer, louvar e abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.